Ok, a partir dessa aula nós vamos aprender a implementar um aplicativo. Até agora nós aprendemos a subir o nosso cluster Kubernetes, mas ainda não implementamos nada nesse cluster, né? Então vamos começar a partir de agora. Para implementar um aplicativo, a menor unidade aqui do Kubernetes, a gente chama ela de pod. Então, um pod Kubernetes é um conjunto de um mais containers. Por padrão, eu utilizo um container por pod, tá? Mas sim, eu posso ter mais de um container por pod. Sendo a menor unidade de uma aplicação Kubernetes. Os pods são compostos por um container nos casos de uso mais comuns, ou por vários containers fortemente acoplados em cenários mais avançados. É mais comum você encontrar um container por pod. Então, você tem ali uma aplicação back-end, você vai ter ali um container com a sua aplicação, e depois você vai ter outro pod com um banco de dados, por exemplo. Então, normalmente é um container por pod. Os containers são agrupados nesses pods para que os recursos sejam compartilhados de modo mais inteligente. Na verdade, o pod é uma abstração da minha aplicação, onde eu vou ter ali o container com a minha aplicação. Dentro desse pod eu tenho também um endereço IP, eu posso ter ali um volume persistente, um persistent volume, para armazenamento de dados, entre outras informações relevantes da aplicação. Então, um pod nada mais é que uma espécie de uma caixa com uma série de elementos que compõem a minha aplicação. Então aqui eu tenho um exemplo, né? Implantar o aplicativo é o segundo passo. O primeiro passo nós já fizemos, que é a criação do cluster Kubernetes. Fizemos tanto utilizando o Minikube, quanto no ambiente de produção, em nuvem. Então eu tenho aqui um nó de exemplo. Então nesse nó aqui, a hora que eu for subir a aplicação, eu subo ela em um pod. Então, uma abstração aqui de uma caixa, onde eu tenho aqui o container e tenho informações relevantes da aplicação, como o nome dela, por exemplo. Então, o pod é a menor unidade do Kubernetes, é uma abstração sobre o container, normalmente é executada uma aplicação por pod, como nós já falamos. Então, se eu tenho um back-end, por exemplo, em Python, PHP ou qualquer outro, em Node, por exemplo, eu vou ter um pod para a minha aplicação. E se esse back-end consumir alguma informação de um banco de dados, por exemplo, eu posso ter um pod também com um banco de dados. Pode ser MySQL, por exemplo, MongoDB. Aí depende muito da arquitetura da sua aplicação. Mas sim, é possível. Mas eu vou ter um pod para cada um desses objetos. Aqui eu tenho um exemplo também de um pod. Um pod pode ter uma série de informações, eu posso ter somente a aplicação, somente o container e o IP, mas eu posso ter também outros elementos, como, por exemplo, um volume persistente de dados e outras informações relevantes de cada aplicação. Então, cada pod vai receber um IP diferente dentro do meu cluster Kubernetes. Então, como eu crio então um pod? Você precisa passar uma série de informações. Vai ter um volume persistente de dados? Eu preciso ter um IP específico, por exemplo? Então, eu posso passar essas informações através de um arquivo AML. O arquivo AML é uma linguagem de serialização de dados, muito usada na escrita de arquivos de configuração. Então é isso, eu vou usar esse cara aqui para configurar o meu pod. O AML usa um recuo no estilo Python para indicar o alinhamento de dados, né? Então, você vai indentar ali a sua programação através do espaçamento. Aqui ele fala para você não utilizar a tabulação, ou seja, o tab, mas isso se você não tiver uma IDE legal, né? O VS Code, por exemplo, em vez de utilizar espaços, 2 espaços para fazer esse alinhamento, eu utilizo o tab. Então, aconselho você a utilizar o VS Code. Então, está o link aqui na tela para você realizar o download do VS Code para utilização aqui no curso. Fica muito mais fácil a utilização de criação dos arquivos AML com ele. O VS Code também tem uma série de plugins que podem facilitar aí a criação de arquivos, tanto o Docker Compose, né, que utiliza também o AML,
e também para a criação dos arquivos AML para o nosso pod, nosso deployment, etc. Aqui tem um exemplo de né? Um arquivo AML ele tem ali um padrãozão. Normalmente é a versão, a API version, o tipo do elemento, o metadata e o spec. Então esses caras aqui estão presentes em todos os arquivos de configuração. Então vamos lá, vamos criar um. Eu vou abrir aqui meu PowerShell. Estou aqui no diretório documentos. Vou criar aqui um diretório, então mkdir. Vou criar aqui um diretório Kubernetes. Então acabei de criá-lo. Vou abrir cd Kubernetes. Vou criar outro diretório chamado aqui de pod. Então, ok, está aqui. Eu vou abrir o pod. Esse diretório está logicamente vazio. Aqui então eu vou criar meu arquivo de configuração. Então eu vou utilizar o VS Code. Então code. Ponto. Então ele vai abrir automaticamente o VS Code para mim. Com o VS Code aberto, então eu tenho aqui o diretório, que é o pod. Eu vou clicar aqui no New File. Vou chamar esse cara aqui de pod.aml. Ok, então eu vou aqui para o arquivo de configuração. Então, o pod vai ser o menor elemento que eu terei aqui dentro do meu cluster Kubernetes. Então, eu vou iniciar com um pod extremamente simples. Eu vou usar uma imagem já pronta, ou seja, não vou utilizar a minha imagem específica da minha aplicação, só para que a gente possa entender como é que funciona, como é que eu faço, como é que eu subo essa aplicação, né? Então, eu começo aqui com a API version. No caso do pod, eu especifico dessa maneira, v1. Se fosse um deployment, seria de maneira diferente, mas nós vamos fazer isso mais à frente. O kind, onde eu especifico que elemento que é esse. No caso, ele é um pod. Então, lembrando que aqui ele deve estar com a letra maiúscula. E eu tenho aqui o metadata. Então, o metadata eu posso passar aqui uma série de informações, incluindo o nome do pod e o nome da minha aplicação. Eu vou dar aqui um Enter. Eu vou começar aqui com o nome do pod. Então, eu vou dar um Tab. Se você não estiver utilizando o VS Code, então dê 2 espaços, tá? Mas aconselho você utilizar aqui o VS Code. Aqui eu vou passar aqui o name. Vou chamar aqui de app.html. Embaixo do name, eu vou passar aqui o labels. Nesse labels aqui, eu vou dar um rótulo para a minha aplicação. Então é labels, enter, outro tab, app. Eu normalmente costumo padronizar os nomes. Então se o pod chama app.html, a minha aplicação vai se chamar app.html também. Tá? Então pode virar uma certa confusão. Ok. Eu tenho aqui um outro item importante que é o spec, onde eu passo especificações deste pod, entre eles qual container será utilizado. Então spec, tab, containers. Como a aplicação ela pode ter mais de um container, como eu vou especificar o primeiro container, na verdade será o primeiro e único, mas eu preciso aqui passar um tracinho, tab, name. Nesse name aqui vou passar o nome desse container. Eu costumo também dar o nome do aplicativo. Então, name app.html. Abaixo do name, eu vou passar aqui especificações deste container, né? Então, tem o name e tenho aqui o images. O image, né? Qual que é a imagem? Enquanto eu gravo aqui esse curso, o padrão do Kubernetes é utilizar o Docker. Então, ele vai buscar lá no hub do Docker a imagem que eu indicar aqui. Pode ser uma imagem particular, privada, ou pode ser uma imagem pública. No meu caso aqui, vou pegar a imagem pública. Então, vamos lá. Ó. Então, eu estou aqui no hub do Docker, que é o hub.docker.com. Vou usar, no caso aqui, o Apache. Então, no Apache eu tenho aqui a imagem oficial do Apache, que é o HTTPD.
Então ele passa aqui informações relevantes do Apache, né? Inclusive a pasta padrão, nós iremos ver isso já já. Mas eu também tenho aqui as tags, onde eu tenho aqui especificadas as versões. Eu vou usar aqui a última versão, que é a latest. Então é esse carinha aqui. Então, a hora que eu chamar essa imagem, ela deve ser passada dessa maneira aqui. Tá? Então vamos lá, ó. Deixa eu voltar aqui. Então minha imagem será httpd e a tag é sem espaço, latest. Imagem e, no caso aqui, as portas que eu vou utilizar. Então, ports, preciso aqui dar um tracinho e um tab. A porta que eu vou utilizar aqui, então, eu preciso passar pelo container port, é 80. No caso aqui do Apache, o padrão é a porta 80. Dessa forma aqui, nós finalizamos as especificações básicas de um pod. Então, nome do pod, nome da aplicação, nome do container. Observe que eu estou aqui padronizando tudo. O importante aqui é a imagem que vai ser utilizada e a porta que vai ser utilizada, né? Então, vou dar aqui o Ctrl S para salvar o arquivo. Vou voltar aqui no meu amigo PowerShell. Agora meu arquivo está aqui. Eu quero subir então esse pod para o meu cluster. Bom, o cluster que eu estou utilizando aqui é o Minikube, tá? Então o Minikube, isso daqui é um status. Ele já está em execução. Quero consultar aqui os nós que eu tenho nesse cluster. Eu uso o kubectl. Usar aqui o tab para preencher mais fácil. Quando eu uso o tab aqui no Windows, ele preenche com exe também, sem nenhum problema. Get nodes. Ele me dá aqui os nós. No caso aqui só tenho um nó. Somente um nó nesse cluster, sem nenhum problema. Se você quiser utilizar a nuvem, sem nenhum problema. Como é um pod simples aqui, eu não vou me preocupar com isso. É claro que quando eu tiver um deployment mais complexo, sim, eu mostrarei aqui no Minikube também na nuvem para vermos as diferenças. Mas aqui, como é um simples pod, não vou me preocupar com isso, tá? Eu vou rodar aqui no Minikube para que quem não pode ter acesso à nuvem possa acompanhar sem nenhum problema. Então, para rodar esse cara, eu vou usar aqui o kubectl. Eu posso usar aqui o create ou o apply, tá? Para subir o pod. Vou usar o apply, estou acostumado com ele, mas eu posso também criar com o create, tá? Então, apply, "-f", com o create também "-f", porque eu vou especificar aqui o arquivo, esse f de file. Então, qual que é o arquivo? É pod.aml. Então, enter. Observe aqui que ele já passou para mim que o app.html, que é um pod, acabou de ser criado. Como é que eu visualizo esse cara? kubectl get pods ou pod, tá? Muito provavelmente, no plural, pods vai ser descontinuado. Então, aconselho você a utilizar aqui sempre no singular. Então, get pod. Observe que ele me dá aqui esse amiguinho aqui, que é o app.html. Aqui ele me dá 1/1. Por quê? No pod nós criamos apenas um container. Se eu tivesse lá 3 containers, ele ia mostrar aqui, por exemplo, enquanto está subindo o container, 1/3, 2/3, até ficar 3/3. No nosso caso, como nós temos apenas um container, 1/1. O status ele está rodando. A quantidade de vezes que ele foi restartado por algum motivo, então 0. E o tempo de vida dele, que são 28 segundos. Essa aplicação ela está disponível externamente, ou seja, eu consigo acessar esse app.html, que é um Apache, na verdade? Não, por enquanto não. Eu teria que expor essa aplicação, teria que expor este pod. Nós não fizemos isso ainda, tá? Então ela está disponível somente dentro do cluster, ok? Fora do cluster ainda não. Mas nós veremos isso já já. Então, dessa forma eu finalizar aqui essa aula, nós já subimos aqui o pod.
Lembrando que, caso você tenha algum problema de indentação aqui no arquivo, né, ele vai chiar, então você vai ter que ver aqui e corrigir da maneira como está aqui. Anexo a essa aula você vai encontrar o link do slide que nós utilizamos e também esse arquivinho aqui da maneira como está aqui, caso você queira dar um Ctrl+C, Ctrl+V, alguma coisa assim. Não aconselho fazer isso, aconselho principalmente no começo você fazer isso na unha, né? Ok, então até a próxima. Beleza, vamos então fazer o nosso apply do nosso pod. Então, o comando nós vamos utilizar o kubecontrol e o parâmetro é o apply. Em caso de dúvida, sempre utilize então, no caso o parâmetro apply, 2 tracinhos help, para ele te dar as opções do comando, né? Então tem aqui uma série de outros parâmetros. O que nós vamos utilizar é o "-t", deixa eu só achar ele aqui. Aqui é onde eu indico, ou "-t", perdão, "-f", tá? "-f", onde eu especifico o file name. Então pode ser "-f" ou 2 tracinhos file name e o nome igual ao nome do arquivo, tá? "-f" é mais fácil e você não precisa utilizar o igual. Então vamos lá. Então o arquivo é esse, acabei de criar. Então nós vamos de kubecontrol, apply, "-f e simple, né? Basta digitar o começo do arquivo, um tab, ele já vai preencher para você. Feito isso, então, eu vou dar um Enter e acabou de dar a mensagem aqui que o pod foi criado. Vamos checar lá então, lá. kubecontrol, get pods, e observe que ele já está running, rodando. Pode ser que, dependendo da situação, dependendo da velocidade da sua máquina, etc., esse status aqui esteja inicializando, por exemplo, tá? Caso você tenha também algum erro de configuração, dependendo do erro, pode ser que ele suba o pod, mas pode ser que ele dê um status de erro aqui também. Caso isso aconteça, cheque o seu arquivo de configuração. Esse 1/1 indica que eu tenho um container no total de 1. Se eu tivesse mais de um container especificado dentro do arquivo YAML, ele me diria aqui quais estariam já prontos para uso, tá? Isso quer dizer então que esse cara aqui já está livre, leve e solto, já posso utilizar esse pod aqui? Não, esse pod ele não está exposto ainda, ou seja, eu não consigo ter acesso a ele externamente ao cluster. Vamos entender um pouco melhor isso. Ó. Eu vou pegar algumas informações adicionais desse cara com o comando que é o kubectl get_pod, só que eu vou usar aqui o "-o wide". Esse "-o wide" vai fazer com que eu tenha informações adicionais desse pod, tá? Ou dos pods que estão, deste não, né? De todos os pods que eu estou no meu cluster. Então, observe então que o único que eu tenho é o app.html, acabei de subir, ele está running, não houve nenhum restart desse cara, ele tem 96 segundos de vida. Observe que ele me dá um IP, ó, né? 172.17.0.3. Isso quer dizer então que se eu tentar acessar esse IP ele vai funcionar, né? Se eu der um cur aqui que é para fazer um download, né? http://172.17.0.3, será que vai? Não vai, tá? Esse IP é somente um IP de comunicação dentro do cluster, ou seja, para os pods se comunicarem entre si. Eles ainda não estão expostos para que eu consiga ter acesso externamente a ele. Então, vamos fazer um teste para você entender um pouco melhor. Eu vou abrir aqui uma aba e eu vou fazer um acesso remoto a essa máquina Linux aí que está em execução. Para fazer isso utilizando o Minikube é fácil. Eu venho aqui no Minikube SSH, ele já faz isso automaticamente para mim, sem que eu precise, por exemplo, utilizar um put, por exemplo, ou o comando SSH. Ok. Então estou naquela máquina Linux. Se eu der um IP espaço A aqui,
Ele vai me dar várias faixas de IP, inclusive aquela que é a faixa de onde está o meu pod. Quer dizer que aqui dentro, então, se eu usar o mesmo comando, deixa eu dar um Ctrl C aqui. Será que aqui vai? Aqui vai. Vamos observar que ele fez a exibição do arquivo HTML que está lá dentro, ó, dentro do container, né? Dentro do pod especificamente. Então, dentro do cluster, isso já está em funcionamento. Então, se eu tivesse uma aplicação rodando ali dentro, né, somente internamente, isso já estaria pronto para uso, tá? Mas eu ainda não expus ele, eu não consigo ainda acessá-lo de fora do cluster, inclusive da minha máquina aqui, da minha máquina Windows, né? Calma que chegaremos lá. Bom, e se eu quiser então excluir esse cara, né? Já utilizei o que eu tinha que utilizar, quero matar o cara, né? Então, kubectl delete, tá com dúvida? Dois tracinhos, help, e ele vai te dar as opções do comando, tá? No meu caso aqui eu já sei que é o kubectl delete pod e o nome dele, tá? Então qual que é o nome? Vamos lá, ó. kubectl get pods, esse nome aqui. Então, kubectl delete pod e o nome, então app HTML. Então agora, nesse momento, ele acabou de ser excluído. Lembrando que ele excluiu o pod, o arquivo de configuração continua aqui normalmente, e eu posso subir outro sem nenhum problema, né? Vamos só checar lá, ó. kubectl get pods, nenhum, tá? Então, essa é a forma simples de você subir um pod. Logicamente existem outras configurações, inclusive especificações de réplicas. É o que nós iremos fazer já já. Tá lá. Ok, última aula nós aprendemos a subir nosso primeiro pod, e naquele pod nós inserimos uma aplicação mais simples possível, somente com o Apache ali instalado. Agora, em um mundo ideal, você vai ter uma aplicação logicamente mais complexa ali, um microserviço, né, um microserviço que atende, por exemplo, ali um back-end, por exemplo. Né? O ideal, né, a função de um cluster é que eu consiga escalar esse serviço, escalar essa aplicação. Ou seja, eu tenho uma grande quantidade de requisições para aquela aplicação e eu consigo, então, criar ajuda para ela. Né? A ajuda é criando réplicas. Eu tenho duas formas de criar réplicas. Ou de maneira vertical, utilizando um nó só, onde eu utilizo ali todos os recursos de hardware daquele nó. Então, se é um nó com 16 GB de RAM, 16 cores de processamento, eu tenho ali bastante hardware para utilizar. Agora, eu posso também ter uma escala horizontal, onde eu tenho outros servidores, que é o mais ideal, onde eu consigo ali também utilizar o hardware desses outros servidores e espalhar ali, né, essas réplicas por esses nós. É claro que para que possa utilizar esses nós, ou melhor, para que eu possa utilizar essas réplicas, eu tenho que criar um load balancer. Nós iremos falar sobre ele mais à frente. Então, mas inicialmente vamos entender como que eu crio as réplicas para depois, futuramente, criarmos o nosso load balancer. Então, a primeira coisa aqui é entender as características do seu nó, ou dos nós que você tem disponível no seu cluster. Você já sabe que para isso é o kubectl get nodes, ou get node. Então, eu tenho apenas um amiguinho em execução, né, que ele se chama Minikube. Quero saber as características desse nó. Então, você pode usar aqui o kubectl describe para descrever o quê? Um nó. Então, node, pode ser nodes também, vai dar certo. Minikube, que é o nome dele. Então, ele me dá as características desse cara. Uma das características importantes aqui, que eu vou focar aqui agora, inicialmente, é a capacidade dele, a capacidade total deste nó. Ele tem 2 cores de processamento, ele tem praticamente 4 GB de memória, nesse caso aqui. E eu tenho também
110 pods disponíveis para utilização no total. Então quer dizer que esse cara aqui, esse amiguinho, ele pode ter, melhor, aqui não é 4 GB não, tá? Aqui é 2, tá? Aqui é KB isso aqui. Aqui então eu tenho capacidade total de 110 pods. O que está alocado para ele? Quanto ele pode utilizar? Ele pode utilizar tudo, né? O que está disponível ele vai utilizar. O ideal, quando eu subo um pod, eu crio especificações para ele. Olha, você pode utilizar tanto de memória mínima ou máximo de tanto durante a réplica. Mas inicialmente aqui nós vamos fazer as réplicas sem se preocupar com isso, tá? Então, ok. Para isso, na última aula, nas últimas aulas pelo menos, nós utilizamos aqui o simple pod.yml. E observe que, ao criar, nós especificamos aqui que ele é do kind, ele é um pod, tá? Ou seja, para eu criar réplicas de uma maneira ideal, é que eu especifico não um kind do tipo pod, mas um kind do tipo deployment. Dentro do deployment, ele vai criar uma grande quantidade de réplicas. Ou melhor, a quantidade de réplicas que eu desejar, de um pod específico, tá? Então, eu preciso então criar aqui um novo arquivo YAML que atenda essa exigência que eu quero, que é criar réplicas. Então, eu vou abrir aqui o nosso amigo VS Code, apesar que eu acho que ele já está aberto aqui embaixo. Ok, então abri. Então, a última aula nós temos aqui simplesmente, nós criamos aqui o Simple Pod, onde nós criamos aqui um pod bem simplesinho. O que eu vou fazer aqui? Vou criar outro arquivo de deployment, que agora irá se chamar simple deployment.yml. Ok, então vamos lá. Vamos criar então o nosso arquivo para o deployment. Então, API version, você sabe, começa assim. Para o pod é simplesmente v1, tá? Aqui para o deployment é API version, só que você vai usar o apps apps/v1. Então, essa é a primeira diferença. Segunda diferença é o kind. No simple pod, o kind é simplesmente pod, né? Aqui no deployment, para criarmos as réplicas, ele é deployment. Correto? Correto. Ok. Eu também tenho aqui o metadata. Esse metadata tem um nome. Aqui no caso é o nome do deployment que eu estou criando. Então eu vou chamar aqui de app HTML deployment, tá? Então, name. Aí eu tenho labels. Aqui é importante, porque dentro do labels eu vou ter aqui o app. Esse label que eu vou usar para casar as réplicas. Ele não vai buscar por esse nome. Aqui é apenas o nome do meu deployment. Agora aqui eu tenho o nome que ele será utilizado para buscar as réplicas. Então, esse app aqui eu vou chamar de app.html. Na direção aqui do metadata, eu tenho o spec. É aqui que está a importância, né? Porque aqui eu vou pegar as réplicas. Então, a quantidade que eu quero de réplicas, eu quero inicialmente 3. Lembrando que esse valor aqui, eu posso alterar depois para a quantidade que eu desejo, aumentar ou diminuir, né? Então, réplicas 3. Dentro de réplicas, eu tenho que ter um seletor que vai identificar o que ele vai replicar. Ele vai replicar com base neste nome aqui. Então, abaixo do réplicas, eu vou criar aqui um selector. Dentro do selector, eu crio aqui um match labels. Nesse match labels, o que vai bater para ele criar a réplica? É o app, é o app HTML. Então, aqui a importância de eu ter aqui esses nomes iguais, tá? Então, app HTML. Eu preciso de um template agora para essa réplica, que é o que vai identificar essa réplica na verdade. Então, eu tenho aqui um template, que deve estar na mesma direção aqui da réplica, ó.
eu vou dar aqui, dentro do template, eu crio metadata, novamente, metadata, e eu dou um labels aqui para ela também. Eu vou chamar de app HTML. Então, na verdade, aqui é um label para réplica em si, tá? Na direção do metadata, eu tenho especificações do que vai ser replicado, do container que vai ser replicado. Então, spec, container, isso que nós já fizemos, é igualzinho ao anterior, né? Então, name, app.html. Então, ele deve bater os nomes aqui para ficar mais fácil depois. A imagem que eu vou utilizar, vou usar aqui o httpd latest. Ok, falta então aqui as portas. Então, ports. Dentro do ports, eu tenho aqui o container port, que é a porta 80. Bom, de onde que eu tirei isso, né? Esse arquivo de configuração inicial é um arquivo padrão que você pode buscar ele lá no nosso querido site oficial do Kubernetes. Então vamos até lá. Está aqui, né? Você pode então fazer uma busca no Google do Kubernetes Deployments. Ele vai te dar aqui esse site oficial, então está aqui o link. Ele vai te dar aqui exatamente esse exemplo. Só que o que muda aqui, né? Em vez de eu estar criando aqui uma imagem do Apache, ele está usando outro servidor web, que é o nginx. E observe que as especificações são as mesmas. Ó. O match label deve bater com o label aqui do app. E aqui eu tenho um template da réplica, que vai ser utilizado também o nosso querido nginx. Ok? Vamos testar então. Não esqueça de salvar. É claro, lembrando que é importante, se você pode, lógico, Ctrl+C, Ctrl+V e fazer alterações que você deseja no arquivo de exemplo. Mas lembrando que é importante que você se acostume pelo menos aqui com a indentação deste... lógico que não dá para guardar tudo, né? Mas já ajuda se você entender um pouco melhor a indentação, entender um pouco melhor o que é cada um desses itens. Ok, vamos subir então. Como é que eu subo um deployment? Mesmo processo. kubectl. Eu uso aqui o apply. -F. O que troca agora é o nome do arquivo. O arquivo se chama Simple Deployment. Esse é o nome do arquivo. Então, Enter. Bom, houve um problema. Vamos identificar o que é o problema que ele encontrou aqui. Container. Possivelmente eu digitei errado. Vamos checar lá. Bom, você já observou que é containers, né? Então, o problema foi encontrado. Vamos ver se tem mais alguma coisa de errado. Não esqueça de salvar. Vamos subir de novo. Temos mais um erro. Então, image. Vamos checar lá. O imagem, ele tem que estar na mesma indentação do name, tá? E aqui, ó, ports também. E aqui também, tá? Então, houve um problema de indentação. Então, é name, image, ports e aqui a porta. Então, vamos lá de novo. Agora foi, tá? É sempre bom erros para você poder entender o que você errou, né, corrigir e funcionou. Vamos checar. Ó. kubectl get pods. Observe que eu tenho então 3 pods em execução, tá? Como eu falei que eu quero 3 réplicas,
o Kubernetes vai fazer de tudo com que essas 3 réplicas continuem em execução. Lembrando que aqui eu estou com as 3 réplicas num nó só, né? Se, por exemplo, o estagiário vir aqui e excluir um pod, vamos lá. Coitado do estagiário, né? kubectl delete pod, vou pegar pelo nome aqui, ó. Vou selecionar, Ctrl C, Ctrl V, excluir um. Você vai observar que ele vai dar aqui como excluído. Só que se eu der um get pods de novo, ele volta. Então, por quê? Como no arquivo de deployment eu falei, olha cara, eu quero 3 réplicas. Então, ele vai fazer de tudo com que essas 3 réplicas estejam no ar. Mesmo que eu tente excluir o deployment, tá? Melhor, não o deployment. Se eu excluir o deployment, sim, apaga tudo. Mas se eu tentar excluir o pod em específico, ele vai realmente subir outro para suprir o que está acontecendo ali. Bom, aqui eu estou então criando os pods, as réplicas que eu desejo, né? Lógico, se eu vier aqui de novo no arquivo de configuração, eu não quero 3, eu quero 5. Ctrl S. Se eu fizer um novo deployment, vamos checar com get pods. Agora eu tenho 5. Então, todas estão nesse mesmo nó. Eu não tenho aqui ainda criado o que a gente chama de load balancer. O que acontece? Eu tenho os nós neste mesmo cluster. Se eu tivesse isso executando em produção, estaria esses pods separados por diversos nós. Só que ainda eles não têm uma ligação, ou seja, eles estão independentes um do outro. O ideal é o quê? Que eu faça uma requisição para esse serviço e o Kubernetes faça a separação entre os nós. Então, se eu tenho lá 1000 requisições para esse serviço específico, que é o app.html, eu gostaria que o Kubernetes separasse cada requisição para um servidor, cada requisição para um pod diferente. Dessa forma, eu tenho ali um cluster funcionando da maneira como ele deve funcionar. Por enquanto, só tenho o deployment e só tenho a forma de eu duplicar esses pods. Esses caras também ainda não estão disponíveis externamente, não estão expostos para que eu possa acessá-los. Então, um passo de cada vez. Então, vimos agora como fazer o deployment de vários pods. Próxima aula nós vamos ver como alterar as réplicas de uma maneira que não há necessidade de eu mudar o arquivo de configuração e como também que eu faço a exclusão de um deployment. Então, até lá.